Tudo bem com vocês? Olha a gente aqui para mais uma live. Hoje um tema super bacana. Quero pedir que você primeiro já vá me dando um feedback aí de como é que está o áudio, se a imagem está legal, se vocês estão me ouvindo, que nós vamos estar com dois convidados hoje especiais aqui na nossa live e falando sobre um assunto muito importante, o auxílio emergencial, né, para artistas, para músicos, para todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, que são envolvidos na área da cultura. Então, quero que você participe aqui com a gente. Se você já tem alguma dúvida, você já vai colocando aqui nos seus comentários, para que a gente possa te ajudar. Como é que você vai acessar esse auxílio emergencial do governo federal? É por edital, não é? É individual? Tem que ter CNPJ? Quem é músico? Como é que vai ser? Enfim, então tudo isso a gente vai estar falando hoje aqui, tentando ajudar você que é músico, você que trabalha na área da cultura. Então, eu estou vendo aqui que já tem umas pessoas bem-vindas, estou vendo aqui Maria do Carmo Gatona, bem-vinda. Elisângela, boa noite, querida, e todos, bem-vinda. Quero pedir, compartilhe essa live. Esse aí vamos falar hoje na nossa live, né, da Lei 14.017, do governo federal, que foi agora no dia 30 de junho, que é uma lei que vai disponibilizar, né, o auxílio emergencial para a área da cultura. São 3 bilhões de reais. É muito dinheiro, é muita grana, e a gente precisa ajudar os músicos, os artistas, todos os trabalhadores da área da cultura a acessar esse auxílio emergencial. Então, quero contar com você nessa live, eu quero pedir que você compartilhe, coloque aí em todos os grupos de WhatsApp que você tem, compartilhe o link do YouTube, compartilhe o link do Facebook, para que a gente possa ajudar as pessoas, porque você imagine, quantos artistas nós temos hoje em dificuldade? O São João passou, na verdade, muitos aí que esperavam o ano todo, de repente, para fazer as suas apresentações, não tiveram acesso ao São João, a essa renda. E aí, como é que fica? Então, vamos hoje falar um pouco sobre isso, tá bom? Então, deixa eu cumprimentar vocês aqui. Eu estou vendo o Luiz Alberto aqui, bem-vinda. Ludmila, tem uma galera boa aqui, vai compartilhando. E já vou chamar aqui na tela os nossos convidados, né? Já chegaram aqui, acho que deu tudo certo, para que a gente possa bater esse papo aqui incrível, tá bom? Deixa eu colocar eles aqui na tela já. Primeiro eu quero convidar aqui, ele está se ajeitando lá, eu estou vendo aqui. Mas já está tudo ok aí, né, meninos? Eu estou vendo vocês pelos bastidores. Já está tudo ok. Pronto, ok. Nós temos aqui, deixa eu colocar ele aqui na tela, meu amigo Tássio Mota, bem-vindo, coordenador do Centro de Cultura de Alagoinhas. Pesquisa. É tanto título, tanta coisa, Tássio, que fica difícil, tá? Fica difícil lhe apresentar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que você é um atuante aí na área da cultura, né? E vai fazer de tudo aí para que todos aqueles que estão envolvidos na cultura possam acessar esse auxílio emergencial aí do governo federal. E vou colocar aqui também, ele tem um nome difícil, gente, mas eu já sei que ele não é do Brasil, né? Ele é argentino, está aqui de paraquedas no nosso território, né? Fico feliz de ter pessoas assim como ele aqui no nosso território. Já disse que vamos gastar muito ele hoje aqui nessa live, muito aqui nessa live, que é Juan, que não é de Brizola, né, mas é Brizuela. O nome dele é chique, e a gente vai colocar ele. A gente vai Boa noite, ele. tudo bem? Aqui, meninos, bem-vindos. Eu já quero de antemão agradecer, né, pela presença de cada um de vocês. Tássio, como coordenador, né, do Centro de Cultura, que tem uma abrangência territorial dos 20 municípios. Juan também, que é um pesquisador, vai poder falar um pouco mais da sua atuação. Nós estamos aqui em 5 redes, simultaneamente, inclusive, Tássio, a rede do território, o Facebook do território. Então, eu acredito que as pessoas já começaram aqui a colocar algumas perguntas. Vocês conseguem daí visualizar comentários, alguns eu vou colocar aqui na tela, e a gente vai avançando aqui. Quero dizer que a live já tem mais de 40 pessoas online, né? Músicos, artistas aí, querendo saber de tudo. Então, assim, Juan, eu vou começar por Tássio, né? Porque eu acho que Tássio pode falar um pouco do que é esse investimento, Tássio, para o nosso território, né? Para aqui para a Bahia.
e depois a gente vai fazendo um ping-pong aí com o Juan e eu vou observando algumas perguntas, tá bom? Cuidado. Perfeita. Vamos lá, Tassi, pode se apresentar aí. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Andréa. Boa noite, Juan. Quero dizer, inicialmente, da alegria de poder conversar sobre um tema tão relevante, sobretudo neste tempo de pandemia, em que muitos trabalhadores, fazedores da cultura têm enfrentado uma série de dificuldades. Conforme você disse, eu sou Tássio Mota, estou coordenador do Centro de Cultura de Alagoinhas, que é um espaço que é administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Sou jornalista, especializado na área de gestão do desenvolvimento territorial e pesquisador do programa de pós-graduação em crítica cultural aqui da UNEB e pesquiso exatamente sobre política cultural. Então, esse é um tema que me é muito caro e a gente entende que num momento como esse, um momento em que a gente passa por essa dificuldade do ponto de vista da atuação, da ação dos fazedores da cultura, a gente entende que a aprovação e a sanção da lei Aldir Blanc é uma vitória de todos. Houve uma ampla mobilização popular para que essa lei fosse aprovada. É importante destacar que, infelizmente, a gente passa por um momento de dificuldade do ponto de vista não só por conta da crise sanitária, mas pela forma como o nosso país ele vem sendo administrado. Então, já há algum tempo a gente assiste ao desmonte das políticas culturais no nosso país. Nós hoje não temos um Ministério da Cultura e não só isso, não temos ações efetivas que possam atender à comunidade cultural nesse momento de dificuldade. Então, a lei é uma iniciativa do Congresso e ela, de certa forma, contribui, não é, para minorar, para diminuir esse vazio que há nesse momento de pandemia, em que os nossos fazedores da cultura estão desamparados, estão completamente parados, porque é o primeiro setor a ser atingido. Então, se a gente pensar, por exemplo, André, aqui no nosso território de identidade, dos 20 municípios, quando, de fato, o calendário cultural começa, as ações culturais começam, é a partir de março. E a gente tem o mês de janeiro, que é um mês de veraneio, é um mês de férias, então as coisas estão mais concentradas nas regiões litorâneas e nas cidades mais turísticas. Depois veio o carnaval, que não acontece em todos os municípios, pelo contrário, é na minoria dos municípios do nosso território. E logo em seguida veio a pandemia. Então, se a gente for pensar a turma do teatro, a turma da arte visual, essa turma já está paralisada desde o mês de janeiro. Então, já são aí 7 meses. A turma da música, inclusive, porque nem todo mundo teve a oportunidade de estar trabalhando no período de janeiro e de fevereiro. Então, foi a categoria que primeiro sentiu esse impacto da crise e certamente será a primeira a conseguir se recuperar, se a gente pensa de longo prazo. Porque hoje a gente vive um novo normal. Então, certamente, mesmo com a diminuição dos casos, né, e com a diminuição, com o não avanço da pandemia, não vai ser logo que as pessoas vão querer voltar aos teatros, aos shows musicais. Então, é uma área que enfrenta uma dificuldade no momento e que certamente essa dificuldade vai perdurar por algum tempo. Então, a lei Aldir Blanc, ela tem uma importância fundamental, sobretudo pelo investimento também. São 3 bilhões de reais que estão sendo investidos, que estão sendo descentralizados, na verdade, para estados e municípios poderem dar esse atendimento aos fazedores da cultura. Então, a gente acredita que é uma lei importante, mas existem muitas dúvidas e a gente vai aqui, na medida do tempo, a gente vai poder sanar essas dúvidas com todos aqueles. Então, eu lhe agradeço e quero saudar também Juan, que é um amigo, uma pessoa que é muito sensível à causa da política cultural e tem feito uma série de estudos e de análises acerca da política cultural aqui no nosso território, nos 20 municípios do litoral norte e agreste baiano. Estou aqui à disposição. Ah, ótimo, ótimo. Eu fico muito feliz com a chegada dele aqui, saber que ele está aqui morando, residindo aqui em Alagoinhas, no nosso território. Mas, assim, diante de tudo isso que Tássio traz, né, essa questão da lei, desse investimento, né, são 3 bilhões de reais.
Nós falávamos antes da live que esse valor ele vai ser destinado para municípios e estados. Aí eu já quero, assim, começar, Tássio, falando com o Juan o seguinte, como é que os músicos vão acessar esse valor? Quem tem direito de fato? Porque quando nós conversarmos, a gente está falando muito de artista, né, enfim, mas é trabalhadores e trabalhadoras, pelo que eu falei, conversei com você, que trabalham e atuam na cultura. Então, acho que você pode colocar um pouco sobre isso. Quem são, de fato, esses agentes, esses trabalhadores e trabalhadoras da área cultural, que vão ter direito a acessar esse auxílio? Sim, então, obrigado, Andrea, Tárcio. Para mim é um prazer e também uma estreia, né, dentro desse processo das lives que estamos todo mundo um pouco treinando, um pouco aprendendo também nessa nova forma de comunicação. Então, agradecer pela oportunidade. E só de forma sucinta, que tem a ver um pouco com a lei, que ao mesmo tempo é uma emergência, né, é uma lei de emergência cultural, é um oásis, né, dentro do deserto das políticas públicas de cultura, como o Tárcio falou muito bem, mas também é um esforço de tentar resgatar o sistema de cultura, né, que o sistema de cultura é um direito constitucional, a gente esquece às vezes, mas esse sistema de cultura que se fala muito e às vezes não se entende muito bem o que é, e nada mais e nada menos de que um direito constitucional, né, ele está fortemente, vamos dizer, respaldado, e foi por conta disso também que essa lei teve essa abrangência, né, quase unanimidade nas duas câmaras. E isso tem a ver um pouco com a minha experiência profissional, que eu acho que também por isso eu posso contribuir um pouco, porque eu comecei aqui na Bahia fazendo uma pesquisa sobre conselhos de cultura, junto ao Ministério da Cultura, em 2010, então a gente teve a possibilidade de conversar com conselhos estaduais e municipais de todo o país. Eu trabalhei também no Fundo Estadual de Cultura, na Diretoria de Economia da Cultura, trabalhando com editais e, mais recentemente, fazendo avaliação de projetos. Então, eu tenho um pouco dessa experiência também como avaliador e como gestor de um edital na Secretaria de Cultura. E a última experiência mais recente foi sobre formação em planos municipais de cultura, que a gente fez uma experiência de formação à distância para municípios de todo o país, e eu particularmente atuei com municípios da Bahia e de Minas Gerais. Então, esse é o famoso CPF, que se fala em relação ao sistema de cultura, que é o Conselho, o Plano e o Fundo de Cultura, e que tem muito a ver com a implementação dessa lei em particular, daqueles municípios que têm avançado mais no sistema. Isso vai facilitar um pouco e vai permitir até uma transparência e uma participação mais ampla. Mas, então, indo exatamente para a sua pergunta, então, essa lei, ela não está orientada única e exclusivamente a artistas, e sim, ela está pensada para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura no sentido amplo, e não só os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas também dos segmentos da economia criativa, que a economia criativa é um setor relativamente recente, né, que trabalha com essa dimensão da criatividade, já chegou a ter uma Secretaria de Economia Criativa no Ministério da Cultura, mas que inclui setores que tradicionalmente não entravam no campo da cultura, como, por exemplo, a gastronomia, o design, moda, são segmentos, né, são áreas que nem sempre estiveram dentro do campo da cultura e que hoje são considerados também, que formam parte, né, dentro dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, essa dimensão da economia criativa, ela também está incluída. Daqueles fazedores que estão diretamente envolvidos, que a gente tradicionalmente chama de artistas, né, associados diretamente às linguagens, né, a dança, a música, teatro, que é o que tradicionalmente a gente reconhece, mas ela, por ser tão ampla e abrangente, ela inclui também, por exemplo, professores de capoeira, ou que ensinam arte, música e cultura nas escolas. Ela é bem ampla, assim, no sentido de tentar abranger a máxima quantidade de pessoas que, por diferentes razões, por conta da pandemia, não estão conseguindo desenvolver as suas atividades.
Para a gente compreender um pouco mais, Juan, quando você diz trabalhadores e trabalhadoras, né, do ramo da cultura, né, e aí Tassi me ajuda um pouco, apesar que já tem até uma pergunta aqui. A gente, por exemplo, a gente fala também da questão da estrutura, por exemplo, as pessoas que trabalham com o som, a montagem de som, é considerado esse trabalhador? No Sim, caso? sim, perfeitamente. Todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, e os técnicos de som estão envolvidos diretamente com a produção e com o desenvolvimento, né, das linguagens artísticas. Então, sim, técnicos de som, técnicos de luz, cenógrafo, enfim, toda a cadeia técnica que muitas vezes fica por trás ou dando uma força, fotografia, aquelas pessoas que trabalham com vídeo, né, que às vezes tem canais locais ou até com abrangência regional, que tem diferentes profissionais técnicos, todos eles estão incluídos, sim, nessa proposta. No caso também, né? Porque já tem uma pergunta aqui, mas eu ainda quero abrir um pouco mais na leitura. Eu acho que Tássio pode, ele já voltou aqui. Eu acho que Tássio também pode ajudar, porque quando você falou de trabalhadoras e trabalhadoras, né, no ramo de cultura, eu falei da questão da estrutura, mas, por exemplo, aqui no nosso território, a gente tem pessoas que esperam o ano todo para participar, um exemplo da quadrilha, né, junina, que são essas pessoas que diretamente tiveram, né, esse impedimento de participar da quadrilha, enfim, desses projetos, também estariam incluídas nesse auxílio? Tárcio, eu... Você, Juan. Ah, tá. Sim, então, a princípio, sim. A única, vamos dizer, a única ressalva que a lei faz é prioritariamente trabalhadores e trabalhadoras da cultura no sentido que tenham alguma continuidade nesse trabalho. Então, se uma pessoa esporadicamente faz, porque mesmo que o São João, né, é uma época do ano específica, tem pessoas que se preparam o ano inteiro, né, para fazer Oi, isso, ou até eu fazem... não tô. Oi, Tássio. Tá ouvindo a gente? acho que ele não está nos escutando. Ele saiu, ele vai entrar de novo. Eu falo com Vai, ele aqui no celular. Mas certo. entendi o que você Isso, então, falou. só essas pessoas que participam da quadrilha, com certeza, poderão ser considerados trabalhadores e trabalhadoras da cultura, mas na medida em que isso seja uma atividade com uma certa continuidade, que não seja uma atividade isolada, que isso faz de vez em quando, mas na medida esse envolvimento com a quadrilha que possa ser registrado, que ao longo do ano fazem uma série de atividades, que está vinculado a algum tipo de organização que ao longo do ano pode até fazer outras coisas, né, que geralmente é para arrecadar dinheiro, enfim, mas que se preocupa por fazer alguma formação, ou seja, essa lei está pensada para os trabalhadores no sentido amplo e que ao longo do ano vem se dedicando, né? Por exemplo, em relação ao São João, que é muito característico aqui no Nordeste, tão importante até no segmento econômico e criativo. Pessoas que se preparam o ano inteiro e, por conta da pandemia, não vão ter condições e que até fizeram investimentos, né, para se preparar para isso e que não vão ter condições de se apresentar. Então, essa lei, sim, entra diretamente para ajudar e para dar uma ajuda emergencial a cada uma dessas pessoas. Entendi. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se Tássio tá. Deixa eu só ver se ele tá ok. Ok, Tássio? Oi, Pronto. Tem uma pergunta aqui voltei. que diz assim: boa noite, Tássio. Gostaria que você falasse na live sobre. Eu acho que é os caras que não têm uma estrutura municipal de cultura. E também sobre os músicos que, na sua maioria, que na sua maioria não possuem nenhum cadastro que comprove sua situação no meio cultural. Trabalham de forma autônoma, sem nenhuma formalização. Como é que a gente faz esse cadastro? Como é que está se pensando em fazer esse cadastro, Tássio? Então, é uma pergunta oportuna porque possibilita que a gente coloque também algumas questões. Primeiro, que a lei, ela, como é uma lei emergencial,
Então, ela tem uma série de questões que são colocadas e que permitem que esse recurso possa chegar ao trabalhador da cultura. Então, mesmo os municípios, e essa era uma dúvida também que várias pessoas me perguntavam, me questionavam, e eu até dei uma lida na lei, mas a lei às vezes não fica tão clara, e eu até conversei com o Juan, e o Juan me confirmou. Então, não é necessário que o município ele possua o sistema municipal instituído, estabelecido, para que receba o recurso. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é a questão do cadastro. Então, para o trabalhador da cultura ele ter acesso ao recurso, ele precisa estar cadastrado em algum dos sistemas. Nós temos o sistema municipal, nos municípios onde existe, né, o sistema municipal de cultura, mas temos também o sistema estadual e o sistema nacional. Então, tanto o sistema estadual quanto o sistema nacional pode ser acessado pelo trabalhador da cultura, que vai fazer o seu cadastro, e dessa forma ele fica habilitado também a ter acesso à lei. Com relação à questão dos municípios e a essa ausência do sistema municipal de cultura na maioria dos municípios, eu inclusive conversava mais cedo com o André, e já conversei até com o Juan sobre isso, que eu entendo que é uma oportunidade, inclusive, que os municípios têm de poder se organizarem do ponto de vista da institucionalização da política de cultura, porque no nosso território, por exemplo, são poucos. O Juan, inclusive, fez um levantamento, não é, com dados recentes, e que revelam que menos de 20%, cerca de 20% apenas dos municípios do território, eles possuem, de fato, o sistema municipal de cultura, possuem uma política cultural institucionalizada. Então, respondendo ao Edilson, que, se eu não me engano, ele é de Tanagra, inclusive, ele participa também das atividades do colegiado. Então, mesmo que o município não possua uma secretaria ou uma direção, um órgão específico para trabalhar a cultura, esse município vai ainda assim receber esse recurso. E no caso dos músicos, dos trabalhadores que não tem como comprovar isso, eles precisam fazer o cadastro no sistema, precisa estar cadastrado. Então, é importante que se cadastre tanto no CIIC, que é o sistema estadual, ou mesmo no sistema nacional, já que no município dele provavelmente não tem essa iniciativa do sistema local. A gente consegue, se disponibilizar esse link? Tem algum link de cadastro, alguma coisa? O pessoal está perguntando aqui na live. Eu tenho aqui o link do CIIC, eu posso mandar para você, e aí você disponibiliza aí. Eu não sei se Juan tem os demais do sistema nacional. Sim, eu posso enviar, por exemplo, o CIIC nacional, isso. Ah, pronto, ótimo. Porque eu entendo que com essa questão do cadastro, porque a gente sabe que, infelizmente, em alguns municípios, talvez alguns artistas, pessoas envolvidas com a questão cultural, da cultura, tenham dificuldade. Até porque a minha preocupação, Tássio, e aí você, né, como está aí como coordenador do Centro Cultural, a gente tem que pensar nos 20 municípios, e Juan, para nos apoiar, é o seguinte, que como é um investimento, né, do governo federal, esse auxílio, que tem uma abrangência enorme, eu acho que até alguns municípios vão ter dificuldade de identificar se aquele trabalhador ou trabalhadora faz parte. Ou será que isso é coisa só da minha cabeça, Juan? Sim, essa questão dos cadastros, efetivamente, é um desafio de todas as formas. Por um lado, por conta de que a maior parte, né, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura são informais. Então, não tem registro em nenhum lugar, e pesquisas recentes, né, estão sendo realizadas por conta da pandemia, sinalizam que muitas dessas pessoas nunca nem solicitaram nenhum tipo de apoio, seja município, estado, ou nem do governo federal. Então, eles são, de alguma forma, meio que invisíveis para o setor público. E isso é um desafio grande, porque isso significa que a gente precisa se visibilizar, então se tornar a aparecer, e os cadastros são uma ferramenta que foi construída para tentar dar essa visibilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um desafio, porque precisamente não tem esse costume, e alguns cadastros requerem um pouco mais de paciência e de tempo, de disposição da pessoa para se inscrever. Mas eu fico pensando, assim, para tentar encorajar as pessoas, é que, assim, a gente
muitas vezes dá a nossa informação completamente gratuita para grandes empresas, como o próprio Facebook, Google, antigamente nem tinha o Orkut. Então, a gente fica permanentemente fazendo cadastros, entregando a nossa informação, e quando há um cadastro, que nesse caso emergencial é tão importante para a gente poder ter condições de receber parte do recurso, ou até para dizer, bom, aqui tem essa determinada quantidade de artistas e trabalhadores que não estão recebendo, que precisam do apoio do Estado, então, se a gente pensa dessa forma, é fundamental a pessoa dedicar um pouco desse tempo e dessa informação, e talvez outras empresas que a gente já está dando de forma gratuita, Instagram e tal, ou até o próprio Messenger, WhatsApp, enfim, e que a gente dedicou um tempo e um esforço para se cadastrar. Bom, esse tempo e esse esforço é fundamental para dedicar para se cadastrar no CIIC, até para solicitar que seja eventualmente aprimorado, né, melhorado, mas sem a gente nem sequer tentar, muitas pessoas nem sequer tentaram se cadastrar. E uma vez que você se cadastra, as próprias informações que o sistema vai te solicitando vão gerando uma espécie de portfólio seu, vai ser uma carta de apresentação sua, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Então, da mesma forma que a gente se cadastra para algum emprego e se cadastra em tantos lugares para isso, ninguém vai perder nada por dedicar tempo e esforço para o cadastro. E muito pelo contrário, vai aprender ferramentas novas que são fundamentais. E também uma coisa muito importante que eu vejo muito: não tenha medo de pedir ajuda. Peça ajuda se você tem alguma dificuldade, peça ajuda do colega, peça ajuda daquele colega que talvez que tem uma internet de melhor qualidade, ou que tem notebook que talvez você não tenha, só tem celular. Peça essa ajuda, porque isso vai ser fundamental. Eu acho que é super bacana isso que você está falando, e aí eu quero usar aqui, estou vendo, né, algumas perguntas, estou vendo aqui Basílio de Ambupe, estou vendo o Davidson, sempre coordenador, Rosângela Dete, né, uma galera aqui na live, quero deixar um beijo para todos vocês. Mas, assim, eu acho que essa live, Tássio, a gente tem aqui um papel fundamental, é fazer com que essa informação não só chegue aos artistas, né, aqueles que vivem e dependem da cultura, mas que a gente também tenha um estímulo, porque nós estamos falando de 3 bilhões de reais. Algo que a gente nunca viu, eu pelo menos desconheço um montante desse investido na cultura. Então, eu acho que cabe, e até faço esse papel como coordenadora, né, do território, eu acho que agora a gente tem que arregaçar as mangas mesmo, aí eu peço para o pessoal que está assistindo a live, que compartilhe essa live, que fale para aquele irmão, amigo, enfim, que é artista, que está passando por essa dificuldade, né, agora, nesse momento, que ele acesse essas informações do auxílio, porque eu também percebi, falando com o Antas, que não é algo simples esses cadastros, dependendo da área, né, que esse trabalhador ou trabalhadora exerce dentro da cultura, um pouco mais complexo talvez fique esse formulário, para poder ele preencher e passar todas as informações. Então, acho importante que as pessoas divulguem essa live, para que a gente possa trazer, Tássio, né, os artistas para acessar esse edital. E aí, pegando essa deixa, Tássio, eu queria que você falasse um pouco, e Juan complementa, com relação assim, a gente está falando de 3 bilhões. Estamos falando de 3 bilhões para a cultura, esses valores são divididos entre estados e municípios, mas os artistas vão acessar de que forma esse edital? Porque a gente já ouviu falar num auxílio de R$600, né, para músico, a gente já ouviu falar de 3 mil, de 10 mil, então, assim, existe alguns tipos de alinhamento para esse edital, de você poder acessar esse auxílio? Ele muda, ele tem essa variação? Então, conforme você mesmo disse, são 3 bilhões e foi dividido 1,5 bilhão para estados e 1,5 bilhão para os municípios. E uma coisa que é importante que a gente registre é que, por se tratar de uma lei emergencial, existem prazos a serem cumpridos. Então, os municípios, por exemplo, que não utilizarem um recurso no prazo de 60 dias, esse recurso ele volta para o Estado. Então, daí a importância de nós tentarmos mobilizar o máximo possível dos municípios para que, de fato, se atentem para essa situação
e possam fazer esse recurso chegar aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, a lei, ela prevê, na verdade, 3 linhas, né, de auxílio. A primeira linha, e eu, inclusive, conversando com o Juan, a gente considera, eu coaduno com essa ideia de que essa primeira linha é uma linha que talvez não alcance a todos, porque é a linha do auxílio emergencial de R$600, porque são os mesmos critérios para o auxílio emergencial do governo federal. Então, quem na prática já está recebendo o auxílio emergencial de R$600 não terá direito a esse auxílio de mais R$600. Então, essa é a primeira linha. A segunda linha é a linha de editais, premiações, e a lei prevê que 20% do recurso que chegue no município, chegue no estado, ele precisa ser destinado nesta linha, né? Nesta linha de financiamento via edital, via premiação. Então, aí a gente entende que vai se conseguir ter uma abrangência maior, né? E a terceira linha é a linha de apoio a grupos, espaços culturais, coletivos, associações, e é um recurso que varia de 3 a 10 mil reais, né? Então, de que forma isso vai ser feito? Existe uma perspectiva de que cada município, cada estado possa, dentro daquilo que a lei estabelece, possa organizar de que forma esse recurso vai chegar até as pessoas. Mas, basicamente, são 3 linhas de ação. A primeira, que é a partir do auxílio emergencial, né, e que, repito, quem já recebe o auxílio emergencial do governo federal não mais terá direito, não mais terá acesso a esse auxílio. A segunda linha, que é a linha da promoção por meio de editais, de premiações. O governo do estado, por exemplo, fez recentemente um edital emergencial, que é o calendário das artes, né? Foi um recurso, um valor significativo, né? Mas não chega ao valor que, por exemplo, poderá ser disponibilizado agora a partir do recurso da lei emergencial. Então, a gente teve agora o calendário das artes, né? Foi algo em torno de R$700 mil, com premiações de R$2.000 por projeto, R$2.000 por projeto. Inclusive, o resultado já saiu, e aqui do território nós tivemos 6 propostas contempladas, o que é relevante. Dentro de 28 propostas, 6 são daqui do nosso território. Então, essa é a segunda linha de ação, por meio dos editais, das premiações, e a terceira, que é essa do auxílio a grupos, coletivos, associações, que é um pouco mais confusa. Aí eu acho que o Juan, eu aproveito também para bater essa bola, eu acho que o Juan poderia explicar um pouco melhor para a gente essa terceira linha de ação, que ela tem também deixado algumas dúvidas para mim. Então, Juan, se você puder também nos ajudar nessa questão da linha de ação, da terceira linha de ação, seria importante, porque eu acho que muita gente está tendo dúvida, né? Como é que vai ser definido o critério de 3 mil, ou de 4 mil, ou de 10 mil, o que é que muda? Né? Eu acho que também é importante. Eu estou vendo aqui, Edilson está fazendo mais uma pergunta, eu vou colocar aqui na tela, e também que o Juan acrescente depois em cima dessa pergunta, o seguinte, como você vai descrever essas 2 modalidades aí, né, de poder acessar através de edital, por exemplo, quem vai acessar, por exemplo, através de um edital no município, vamos supor que eu tenho um grupo de capoeira, um ponto de cultura de um município, um exemplo, ele também pode fazer uma outra proposta para o estado também? Ou, tipo, quem solicita em um não solicita no outro? Certo, então vamos lá. Só também para registrar em que ponto está a lei e a transferência do recurso, porque acho que também todos ficamos com uma certa impaciência, assim, de dizer, bom, o município já tem esse recurso, o estado já tem esse recurso, quando é que vai ser lançado o edital, ou já está o edital, já... Então, só para registrar, neste momento a lei foi aprovada, mas há uma série de procedimentos legais que a gente mesmo até vai aprendendo, nunca tínhamos acompanhado uma lei assim, nesse passo a passo, como a gente está acompanhando agora. Então, precisa ainda de uma medida provisória para abrir um crédito específico, ou seja, precisa uma série de procedimentos formais. A transferência para os municípios, até onde eu estou acompanhando da Conferência Nacional de Municípios, ela não vai ser igual para todos os municípios, ou seja, pode ser que alguns municípios do território recebam o recurso antes, porque já estão
infraestrutura um pouco melhor, porque já tem fundo municipal de cultura, porque já tem uma conta específica destinada para isso. Muito provavelmente, esses municípios vão receber primeiro e outros municípios vão receber depois. Então, só para a gente ter esse registro, tudo indica que isso vai ser num prazo relativamente curto, que pode ser de 2 a 3 semanas, vão começar a receber aqueles que já estão um pouco mais avançados na sua. E mais paulatinamente, todos os municípios, isso sim, todos os municípios vão receber, como o Tarcio falou inicialmente, até aqueles que têm sistema, fundo, todos vão ter esse direito de receber. E o auxílio emergencial, que a gente imagina que talvez não tenha tanta demanda por conta de que, atualmente, quem não recebe nenhum tipo de subsídio ou ajuda do governo federal, ele já está em condições de solicitar. Mas, enfim, caso exista algum trabalhador, algum artista, alguma pessoa que não esteja recebendo nenhum tipo de apoio do governo federal, a não ser o Bolsa Família, que isso está na lei, se você recebe Bolsa Família, isso não impede de você receber o auxílio emergencial. Então, isso é uma questão importante. O Bolsa Família não tem incompatibilidade com isso. Mas, se você já está recebendo algum tipo de subsídio do governo federal, aí sim, a lei diz que você não poderá receber o auxílio emergencial. As outras duas linhas, então, essa linha de apoio aos espaços culturais, ela também foi propositalmente ampla. Então, espaços culturais, ela inclui não apenas empresas de cultura ou centros de cultura ou espaços culturais com CNPJ, ela inclui também MEI, microempreendedor individual, e inclui também grupos culturais sem CNPJ, ou seja, uma pessoa, como pessoa física, ela pode receber esse apoio de 3 mil a 10 mil reais, aí a depender de como vai ser instrumentalizado. E esse espaço cultural, ele não precisa ser um espaço físico. Então, por exemplo, as praças públicas, os espaços públicos costumam ser espaços que têm muitas atividades culturais, né? Que tem espaços de poesia, tem espaços de capoeira, que tem, sei lá, até cinema ao ar livre, enfim, que tem várias iniciativas que na medida em que tem alguma, e isso é importante, que tem alguma certa periodicidade, que não é que acontece uma vez por ano, mas que tem uma certa periodicidade, isso também vai ser considerado como um espaço cultural. E então, essa pessoa com CPF vai poder receber isso. Agora, como isso está sendo instrumentalizado? Bom, esse é o grande desafio, porque os deputados, né, os legisladores quiseram ter essa amplitude, mas, ao mesmo tempo, isso gera um desafio, porque aí estados e municípios vão estabelecer diferentes critérios para que cada uma dessas pessoas possa receber. O que estados e municípios não vão poder fazer é barrar, ou seja, não vão poder dizer não, essa pessoa não pode receber. Por exemplo, se um município ou um estado disser só se tiver CNPJ você pode receber, bom, isso não pode, porque a lei diz que a pessoa pode receber mesmo sendo pessoa física. Agora, quem vai receber 3, quem vai receber 5, quem vai receber 10, vai ser um mês, vai ser por 3 meses, bom, essas questões ainda não foram regulamentadas. Então, esses detalhes, vai ser o município, vai ser o município junto com o Estado, esses detalhes ainda estão sendo afinados e isso não vai demorar muito em ter, mas a princípio a informação básica que as pessoas precisam ter é isso, é que para receber esse apoio, por exemplo, dos espaços culturais, não é apenas para a pessoa jurídica, pode ser para a pessoa física. Agora, como é um recurso que é relativamente maior, aí sim a lei exige um pouco mais. Então, aí exige sim que você possa comprovar que tem 24 meses de atuação na área. Mas também facilita dizendo que você pode registrar isso com uma autodeclaração. Isso está na lei, mas geralmente esse é o jogo, vamos dizer, quanto maior o recurso que você está tentando solicitar, vai ser também um pouco maior a exigência. Finalmente, no caso dos editais, aí sim há uma quase certeza, até porque a lei estabelece nesse mínimo de 20%, que todos os municípios do Brasil, né, e todos os estados vão ter que fazer um edital.
algum tipo de chamada pública. Mas também a lei deixa isso aberto, então diz, precisa fazer essa chamada pública, mas como vai ser feito? Que segmentos vão ser beneficiados? Quais vão ser os valores especificamente? Vão ser muitas propostas contempladas com um valor pequeno, de 1.500, 2.500, ou vai ser 5 ou 6 propostas estruturantes, em valores maiores? Bom, isso vai depender muito de cada município e aí também da organização dos setores, por isso mais reforçando. Quanto maior informação, quanto maior articulação e a mobilização dos sectores culturais de cada um dos municípios, maiores as chances, então, de que esse recurso efetivamente chegue para quem realmente precisa e para a maior parte dos segmentos e das pessoas que participam, né, da vida cultural e artística de cada um dos municípios. Agora sim, Juan, acho que Tasso pode me ajudar um pouco nessa pergunta, que é a característica aqui do nosso território. Eu até falava com você antes, eu tenho uma preocupação enorme com relação a esses editais, né? Eles assumirem a questão desses editais, porque a gente sabe que aqui no nosso território a gente não tem toda essa organização da cultura, né? Acho que nós temos aqui, acho que são dos 20 municípios, se eu não me engano, são 7 conselhos municipais, enfim, então há uma preocupação, né, daquelas pessoas que realmente podem acessar. E aí uma dúvida também, Juan, com relação a esse edital, que a gente está falando de 3 mil até 10 mil reais, que vai ser um edital, pelo que eu entendi, um exemplo, pensado pelo município, como vai ser, né, toda a avaliação de proposta. No caso de artistas que já faziam os seus trabalhos, mas sem nenhum tipo de remuneração, de usar algum espaço, será que conseguiria acessar? Um exemplo. Aqui em Esplanada, nós temos uma praça enorme, que é chamada Praça da Pombeia, inclusive tem até um palco, que é um espaço cultural aberto, público. Então, quando os meninos, os jovens aqui querem fazer qualquer atividade, utilizam esse espaço. Aí, qual é a minha pergunta? A gente tem um grupo de meninos aqui que fazem aquela batalha de rap, eu acho que é batalha de rap que fazem, né? Então, toda semana, eles se reúnem na praça para fazer essa batalha. E hoje, devido à pandemia, eles não podem mais exercer, né, essa atividade. Porém, não é uma atividade que eles, eu acho, são remunerados para isso ou vivem disso. Mas, se tratando de um edital desse, poderia se pensar em um projeto que, de repente, eles poderiam estruturar isso numa live, em algo, e trazer isso após para a cultura? Como seria isso? Tássio, você quer acrescentar alguma coisa? Tássio, você está ouvindo a gente? Oi, oi, estou te ouvindo. Pronto. Você ouviu a pergunta? Ouvi, relacionado aos espaços culturais, não é isso? Porque qual é a minha dúvida? Quando o Juan, ele traz essa questão desse edital, que vão ser realizados através dos municípios, de projetos de 3 até 10 mil reais, nós temos muitos artistas locais que são jovens que não vivem, né? Fazem por arte, né? Por ser artista. E aí eu estou dando esse exemplo aqui de Esplanada. No caso desses jovens que nunca tiveram oportunidade em um edital, em algum tipo de projeto, para dar visibilidade mais a essa arte, que é essa batalha, né, de rap que eles fazem. Esse edital seria uma oportunidade, um exemplo para esse jovem, nesse critério de 3 a 10 mil reais? Então, conforme o Juan ele já trouxe para a gente, quem vai definir de que forma esse recurso será acessado são estados e municípios. Mas a gente acredita, e assim, eu acho que aí cabe a todos nós, né, que somos militantes do campo da cultura, cabe a nós também pressionarmos para que esse processo ele seja feito de forma participativa, né, mantendo o diálogo com a comunidade cultural, com os trabalhadores da cultura. Hoje, inclusive, aconteceu à tarde, estou na dúvida se foi hoje ou foi ontem, uma plenária do Conselho Estadual de Cultura aqui da Bahia para discutir, né, e para apresentar também algumas contribuições para a Secretaria Estadual de Cultura. Então, eu acho que se a gente deseja, de fato, que esse recurso ele chegue, e ele vai precisar chegar a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, a gente precisa também
fazer uma mobilização do ponto de vista da comunidade, né? Então, eu acho que é preciso que a gente pressione para que isso seja feito de forma participativa, para que os critérios sejam os critérios que atendam ao maior número de pessoas. Mas esses meninos, eles podem acessar o recurso, porque, como o próprio Juan já nos trouxe a informação, não é necessário o CNPJ, né? E a declaração, né, que preveja que a atividade ela ocorre pelo menos há 24 meses, pode ser uma autodeclaração, inclusive. Então, certamente, essas batalhas devem ter material visual produzido, que isso também ajuda a comprovar. Então, eles podem sim ter acesso. Agora, como vai ser isso, né? De que forma esse recurso vai chegar? Essa é uma discussão dos estados e dos municípios e que a gente precisa participar, motivar, mobilizar, a fim de que as formas adotadas pelos municípios sejam as mais democráticas possíveis, inclusive os editais. A gente teve agora, por exemplo, eu citei o calendário das artes, e que foi um edital simplificado, né? Do ponto de vista da sua construção, do projeto que precisava ser apresentado. Foi algo bem simplificado para poder permitir que o maior número possível de pessoas acesse. Tem uma outra experiência interessante, que é o edital das culturas populares. Então, em que é possível, muitas vezes, que você descreva isso por meio de áudio, né? Não só escrito, porque muita gente tem conteúdo, mas tem a dificuldade com as novas tecnologias, tem a dificuldade em formatar o projeto. Então, isso pode ser feito por meio de um áudio que você envia, né, para poder explicar do que se trata cada projeto. Eu acho que a gente precisa, na verdade, pressionar e participar mesmo ativamente para que esse recurso ele seja acessado pela maior parte das pessoas. E também fazer a ocupação do espaço dos conselhos, né? Os conselhos de cultura. Acho que a gente precisa estar mais próximo, né, dos conselhos, enfim, para saber como cada município vai definir isso. Tem uma pergunta aqui, Juan, e se você depois quiser acrescentar algo aí, que ela diz assim, ó, meu esposo é músico, baterista da banda Valnejóis de Alagoinhas, temos um filho de 4 anos, no momento estou desempregada, dependendo muito da renda dele como músico, e infelizmente com essa pandemia teve que parar os trabalhos. Ele trabalhando como autônomo, prestando serviço para não ficar parado. Esse auxílio seria de grande serventia. Ela pergunta, ela disse que tentou fazer o cadastro emergencial e não conseguiu. No caso desse auxílio agora, ela conseguiria acessar para o esposo, sendo que ele é baterista dessa banda? Então, pelo que eu vejo, assim, tudo vai depender da instrumentalização, mas pelo que eu vejo no relato, é esse tipo de situação que essa lei está destinada preferencialmente. Então, vai ser o mesmo processo do governo federal. A princípio, o que a lei estabelece é que os critérios para poder receber esse auxílio são os mesmos. Mas, nesse caso dessa lei, o governo federal não vai fazer a transferência, ou seja, não é a Caixa Federal. Vão ser, e aparentemente há consenso nisso, vão ser os estados que vão fazer essa transferência do auxílio emergencial. Então, se por acaso tentou fazer o cadastro com o governo federal e não conseguiu, vai se abrir uma linha específica, provavelmente do governo do estado, com um cadastro muito mais simplificado ainda, porque isso também foi falado na live que Tarcio comentou. Então, está sendo discutido junto com a CETRE, né, a Secretaria de Trabalho, para fazer o cadastro o mais simples possível, porque aí as pessoas do governo, é só fazer a conexão para ver se efetivamente não está recebendo nenhum tipo de ajuda, e se não for, que a instrumentalização seja o mais rápida possível. Além disso, além dessa pessoa poder receber o auxílio enquanto trabalhador, se é uma banda, que a banda completa não está conseguindo desenvolver suas atividades, uma banda ela pode se apresentar também como um grupo cultural. Se tem também onde essa banda ensaia, por exemplo, se aqui tem um espaço, será que esse espaço onde essa banda ensaia, mesmo que não seja formal, é somente dessa banda, é de outras bandas também, de outros grupos musicais? Então, não apenas poderia receber ajuda em relação ao auxílio emergencial, mas também em relação ao espaço, no sentido de que um grupo de pessoas
que viram suas atividades interrompidas por conta dessa pandemia. O que está sendo discutido aí se uma vez que você recebe, por exemplo, o auxílio federal, aliás, o auxílio emergencial, se você pode também receber no mesmo CPF o auxílio como espaço cultural. Então, nesse caso, por exemplo, vamos dizer que consiga ter o auxílio emergencial do governo do estado, né, desse novo específico para o campo da cultura. Provavelmente com esse mesmo CPF, se for do governo do estado, talvez vai ter alguma dificuldade. Então, seria estratégico que outra pessoa da banda possa solicitar esse auxílio. Mas, enfim, a ideia é que se a pessoa não está recebendo do governo federal, ela sim vai ter prioridade, um cadastro simplificado e possivelmente com o governo do estado, que vai dar esse recurso. E aí Agora, também estados e municípios vão ter essa questão do espaço. Sim. no caso desse auxílio emergencial individual, no caso dele, né, dessa Sim. situação, ele vai fazer esse cadastro em qual site? É da mesma forma que o outro auxílio emergencial ou não? Que outro auxílio você fala do governo federal? Isso. Então, é isso que eu estou dizendo. O governo federal, para essa lei específica, não vai fazer nenhum tipo de transferência direta para as pessoas. O governo federal vai transferir para os estados e para os municípios. Então, evidentemente, como vai ser outro sistema, o cadastro que essa pessoa vai precisar fazer vai ser um cadastro diferente. E em cada estado, isso vai ser diferente. Porque isso não vai estar centralizado no governo federal. A ideia foi justamente descentralizar o recurso para tentar atingir, porque algumas pessoas eventualmente talvez não conseguiram esse recurso do governo federal. Há muitas chances também que o governo federal não tenha condições objetivas técnicas de atingir. Então, a descentralização, o objetivo é que, bom, se o governo federal não conseguiu, então vamos ver se os estados conseguem atingir aquelas pessoas, como seria esse o caso, que por diferentes razões não conseguiu, então que tenha uma nova oportunidade através do governo do estado, e se por alguma razão não conseguir, que seja no município, ou seja, muito mais próximo, que possa receber algum tipo de subsídio. Essa foi a intenção. Agora, claro, também tem esse desafio. Os governos estaduais, até onde eu acompanho, não fizeram nunca também esse cadastro de auxílio e muito menos para o campo da cultura. Então, foi isso que foi falado nessa live de ontem com a diretora da Fundação Cultural, que estão fazendo essa articulação com a Secretaria de Trabalho e que seria um cadastro novo com a ideia que seja muito mais simplificado do que o cadastro cultural. Porque é justamente para esse tipo de pessoas e urgência, né, que a pessoa, e quanto mais o tempo passa, mais a necessidade. Então, a ideia é que esse cadastro seja o mais simples, mas tudo indica que, por ser um outro, né, o outro governo, que são os governos do estado, esse cadastro vai ser diferente, sim. Então, é importante as pessoas... Os critérios que são iguais, mas o cadastro seria outro. Então, é importante a gente tentar deixar um pouco assim, claro aqui na live que, no caso, as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras, né, da área da cultura vão ter acesso a esse valor através de município e estado. Então, por exemplo, Isso. aqui em Esplanada, né, está sendo destinado um valor de quase 300 mil reais para o município de Esplanada, pelo governo federal. Então, um exemplo, se tratando de um auxílio emergencial individual, no caso dele, que é músico baterista, esse auxílio emergencial dele, ele só vai conseguir acessar a partir do momento que o município aqui estabelecer regras ou cadastro para ele ter acesso a esse auxílio. Não, provavelmente, pelo que está sendo discutido, esse auxílio emergencial é porque isso a lei não explicita, por isso é o que eu não consigo ser, assim, de dizer vai ser dessa forma ou de outra, porque a lei deixa aberto. Se fosse pela lei, poderia ser ou o Estado ou o município. Agora, como os estados, as secretarias de cultura estão muito bem articuladas, tem fóruns onde conversam, e os municípios também têm um fórum de dirigentes que estão tentando alinhar isso, há um consenso de que esse auxílio emergencial
quem vai gerir seja o governo do estado. O município, a princípio, esse consenso, e é isso que vai ser regulamentado, mas tudo indica que quem vai cuidar desse auxílio específico é o governo do estado. Então, essa pessoa não vai precisar esperar que o município receba. Essa pessoa, uma vez que o governo do estado receber, num curto período de prazo, ela já vai poder se inscrever para receber esse benefício. O mais provável, tudo indica, é que o município fique com a questão dos editais e das chamadas públicas e, eventualmente, com a chamada dos espaços culturais, né, dos espaços e grupos culturais, para tentar dar essa abrangência. Entendi. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Além do auxílio emergencial, os artistas, para aqueles que não são beneficiados com o auxílio federal, quais outros serviços ou produções poderão ser custeados com este recurso? Exemplo, produção de lives poderão ser custeadas? O município vai precisar criar editais para definir os investimentos? Eu acho que essa pergunta, Tássio, se você puder, acho que Edilson está falando muito na questão da organização dos municípios, né, das secretarias de cultura, como vão se organizar com relação a essa formatação do edital. Pelo que eu estou entendendo aqui, a pergunta dele. E pelo que eu entendi também, é uma questão muito individual de cada município, como vai se comportar, né, com esses editais. Eu não estou te ouvindo. Você está sem áudio. Deixa eu... Agora sim. Agora estou. Indo agora? Eu não. Agora melhorou, falei para ver. Oi. Pronto. Eu estou usando o seu áudio do outro que você entrou, mas vamos lá. Certo. Então, conforme eu disse anteriormente, cada município poderá definir de que forma esse recurso será utilizado e quais critérios, né? Para, por exemplo, se vai ser um edital, se vai ser uma chamada pública, uma premiação. Então, a lei ela permite que o município possa fazer isso. Então, lá no que for regulamentado no município, pode ter direito a lives. Pode ser que se destine recursos para realizar live. Mas essa é uma questão que vai caber ao município, o município é que vai, né, na maioria das vezes, pensar de que forma esse recurso vai chegar. Se vai ser um edital, se vai ser uma chamada pública, se vai ser uma premiação, enfim. Mas esse recurso é uma definição do município, a forma como ele vai chegar. Você está no mudo, André. Nós estávamos falando, né, na questão da primeira linha do auxílio emergencial individual, que para mim, no caso, ficou claro, espero que para as pessoas da live também, que esse auxílio emergencial vai ter uma característica mais, talvez, uma linha do governo do estado para poder acessar esse auxílio emergencial, e os municípios ficariam mais com os editais, né, com as propostas de grupo. Depois falamos da segunda linha, que é aqueles projetos que vão subir a valores de 3 a 10 mil reais, né, que aí contempla esses artistas, como eu disse, né, os meninos aqui do hip hop, grupos de capoeira, que às vezes não são organizados de forma de CNPJ, mas que também vão poder acessar esses editais que vão ser lançados. Eu também quero deixar aqui que entendi que no caso dos editais, com a palavra, né, de Tássio, que no caso dos editais se trata de uma articulação de como vai ser, quais são os critérios, tudo isso é articulação do município, de como vai ser, né? Cada município vai poder fazer conforme, né, o que se tem de cultura em loco, né, na sua região. E a outra linha, que são os valores maiores, como é que vai se dar? Não, então, são essas três linhas.
tem o auxílio de R$ 600, tem o apoio para espaços e grupos culturais, que é essa de 3 a 10 mil reais, que então a lei já estabelece os valores e para quem está destinada, e que está sendo pensada para espaços e grupos culturais que não conseguiram continuar com suas atividades por conta da pandemia. Então, está pensando em grupos e espaços culturais que estão parados, que não estão tendo nenhum tipo de ingresso, nenhum tipo de recurso. Essa é a segunda linha, que a princípio pode ser do município ou do município junto com o Estado também. Então, que você possa tentar conseguir o recurso das duas formas. E a terceira linha, que é a linha do edital, da chamada pública, que é a mais ampla, e que, com certeza, os municípios e estados têm que destinar pelo menos 20%, ou seja, vai acontecer como acontece hoje. Talvez a questão do edital é um pouco mais complexa, porque talvez não há muita costume de ter editais municipais, ou chamadas públicas municipais. Geralmente acontece que por exemplo, no São João, geralmente acontece que se contrata uma empresa e que essa empresa vai contratar determinados grupos. Então, não é aberta uma chamada pública como exige essa lei. Essa lei exige que seja aberta uma chamada pública para que as pessoas possam receber. Isso tanto os municípios quanto os estados. Essa chamada pública, essa é a mais ampla. Então, você pode, por exemplo, estar continuando as suas atividades, mas mesmo assim você quer aprimorar, quer comprar uma câmera, um notebook, quer terminar de pagar um instrumento, quer fazer um projeto para pensar nesse contexto da pandemia, na pós-pandemia, enfim. Essa linha do edital é a que é mais criativa. Os valores dessa linha aí não estão pré-estabelecidos pela lei. Então, é lá onde eu digo que o município pode dizer, bom, eu vou contratar uma empresa e aí essa empresa vai produzir, sei lá, 100 lives. Então, a princípio, o município, pela lei, teria essa possibilidade de dizer, eu vou contratar, então vai ser só lives o que vai ter aqui no município. Ou o município poderia dizer, eu vou fazer prêmios, e aí a pessoa decide o que vai fazer com esse recurso. E eu vou exigir apenas que disponibilize um vídeo ou que se comprometa, uma vez que a pandemia finalize, fazer algum tipo de palestra ou algum tipo de atividade com as escolas, enfim. Esses critérios, aí sim que cada município define. E só é importante frisar que é isso. O município não se reduz à gestão que atualmente esteja, tanto na pasta da cultura quanto da prefeitura. O município nos inclui absolutamente todos, né? Aqueles que estamos no campo da cultura, aqueles que estamos, que às vezes a gente fica muito no sentido de, e aí, o que o governo vai fazer? O que a prefeitura vai fazer? E a iniciativa dessa lei e dessa proposta é justamente o contrário. Que tipo de edital eu gostaria de ter? Eu como artista, trabalhador da cultura, olha, eu prefiro um edital que seja de lives, ou eu prefiro um prêmio. E então, a gente precisa ter esse compromisso um pouco mais proativo. Teve um edital massa, que eu vi que o município tal tem, ou eu vi que o governo do estado fez um edital bacana. Então, esse tipo de abertura, embora muitas vezes a gente possa achar um pouco ruim, porque isso pode dar muita discrecionalidade, né, para os gestores, mas, ao mesmo tempo, também é uma oportunidade de participação. A maior participação sempre dá um pouco mais de trabalho, né, porque são mais pessoas tentando se encontrar e concordar, mas, por outro lado, isso dá mais transparência e mais possibilidades de ser bom. Sou eu que vou propor que tipo de edital é o que mais me interessa. Quanto mais pessoas eu consiga agrupar e todo mundo concordar, olha, a gente precisa ter um edital dessa forma, o mais simples possível, com um recurso que talvez seja um valor pequeno, mas que consiga atingir a maior quantidade de pessoas. E vamos procurar, vamos ver, por exemplo, como o Tárcio foi falando, né? Já tem uma experiência no governo do estado.
Eu acompanho o município de Camaçari, que também fez um edital de emergência com recursos próprios, também simplificado. A Funarte, no governo federal, está com um edital aberto também, simplificado. Aquelas pessoas mais curiosas, que talvez sejam aquelas que estamos assistindo, que já conseguem, né, lidar um pouco com essa tecnologia, de chegar para as lives, de fuçar um pouco na internet, aí vai requerer desse esforço, especialmente para essa linha de editais, que é, vamos dizer, a que tem a maior abertura, mas, ao mesmo tempo, é a que permite ter essa oportunidade. E pode ter mais de um edital, porque pode ter 20%, mas pode ter 50%. Pode ter um edital que seja para contratar uma empresa para fazer lives, mas pode ter 2, 3 editais. Nada impede que possa ter várias chamadas públicas. É a linha de financiamento que é a mais ampla, a mais criativa. Entendi. Agora, eu estou vendo aqui, tem uma pessoa fazendo a pergunta, deixa eu só voltar aqui, que a gente está... no caso lá da pessoa que estava perguntando com relação ao auxílio emergencial, se tratando da banda Valnejões. Aí ela está dizendo o seguinte, se seria mais interessante, então, solicitar o cadastro emergencial do esposo dela individualmente, ou tentar fazer um único cadastro em nome da banda, para poder abranger todo mundo? O que eu aconselharia seria fazer os 2 cadastros. Cada uma das pessoas fazer o cadastro individual, porque é isso que é importante. Especialmente os cadastros do governo do estado e o governo federal, mas também o municipal, porque o municipal isso varia muito, né? Mas assim, o primeiro é registrar. Essa banda tem 5 pessoas. Então, independentemente de que algum esteja recebendo ou não o recurso, ou que algum tenha um trabalho formal ou não, o importante é que todos na banda estejam registrados. Então, tem 5 pessoas registradas, mas daí uma pessoa especificamente vai solicitar, por exemplo, o auxílio emergencial, que poderia ser o caso, né, desse baterista, mas outro integrante da banda, que talvez tenha trabalho formal, mas que não está conseguindo desenvolver as atividades como grupo, como banda, esse outro pode solicitar o recurso enquanto grupo ou espaço cultural. Então, o que é interessante é fazer o cadastro nas duas questões. O que eu aconselharia estrategicamente é que não seja a mesma pessoa que solicite os 2 recursos, especialmente ao mesmo lugar. Por exemplo, se solicita esse recurso para o governo estadual, talvez solicitar o da banda para o governo municipal. De ter isso, ou que seja outra pessoa. Mas, diante da emergência e da situação, eu acho que o melhor que poderia fazer é garantir o auxílio emergencial, né, nas condições que foram relatadas, mas não deixar de inscrever a banda e tentar esse recurso que também tem direito. Tem uma pessoa perguntando aqui, é uma questão bem, né? Por que ao invés do digital não pode ser feito convênio? Por que edital e não um convênio? Que aí seria bem mais fácil, né? Convênio. Então, o que essa linha fala é de chamadas públicas. O que seria o convênio especificamente? Por exemplo, isso, contratar uma empresa? Acredito que sim. Pelo que eu entendi aqui, é a Edson Silva. Se ele puder depois estar na live e melhorar um pouco a pergunta dele, seria interessante. Claro, porque é uma chamada pública. Então, uma chamada pública é basicamente uma licitação. Ela pode ter diferentes características. Ela não necessita ser uma edital no sentido que a gente tem o costume de cada um se cadastra, apresenta um projeto. Isso é uma diferença também. Essa lei emergencial não é necessariamente está pensada para a gente dizer, vou fazer um projeto para... Não, é muito mais você dizer a sua situação. Olha, eu sou músico, eu participo na quadrilha, não estou conseguindo, estou tendo... É um relato assim, aberto, honesto, o que está sendo solicitado. Não está sendo solicitado necessariamente você imaginar. Pode também imaginar, claro, isso sempre soma. Mas para participar desse tipo de iniciativas em particular, a ideia é que você registre como é que está a sua situação.
Ou eu estou conseguindo fazer algumas atividades, por exemplo, uma live, mas uma live não me garante nenhum tipo de ingresso, as empresas não estão me patrocinando, ninguém está pagando para eu receber, eu estou tendo custos, a internet, tive que contratar uma internet maior porque custa mais caro, tive que botar uma luz mais forte, a energia veio mais cara, enfim, meu computador pifou, precisei comprar outro. Esse registro honesto é isso que nós precisamos fazer. Não, a gente não precisa inventar, vou fazer. Não, não, é o mais simples possível, o mais real, o mais honesto, e é justamente isso o que vai ser financiado. Se o município tem algum tipo de forma, né, de contratação. Eu coloquei o exemplo do São João porque geralmente muitas pessoas reclamam desse tipo de instrumentalização. Mas se o município tem uma experiência bacana com alguma empresa, com alguma ONG, com alguma fundação, porque as possibilidades são abertas, né? Abre uma licitação, se apresenta uma empresa que vai até fazer o edital, ou que vai transferir esse recurso, tudo isso está aberto a partir da experiência e do que o município, eu enfatizo, os setores culturais, o que eles acham melhor com esse recurso. Eu acho que é bem... Agora, colocando, Tássio, tá ouvindo a gente bem? Eu tenho que colocar você em dupla tela para eu pegar o seu áudio. Oi, estão me ouvindo? Eu tenho que botar você em dupla tela. Tá, beleza. Pronto. Eu acho que um outro aspecto importante está relacionado à questão dos prazos, porque por se tratar de uma lei emergencial, então existem prazos. Por exemplo, municípios têm 60 dias para utilizar os recursos. Os estados, parece que 90 dias, mais de tempo. Então, isso revela ainda mais a necessidade, repito, da gente fazer uma ampla mobilização, a fim de que os municípios, sobretudo os municípios menores, que não têm uma estrutura administrativa voltada para a área da cultura, é importante que a gente, na comissão de colegiado, né, de desenvolvimento territorial, possa mobilizar esses municípios, né, incentivar os trabalhadores da cultura dos municípios para que também pressionem no sentido de que se faça um debate mais amplo, um debate mais democrático possível, para que todos participem das definições, das decisões. O estabelecimento dos critérios precisa contar, inclusive, com a participação da comunidade cultural. Não dá para os municípios simplesmente estabelecer critérios sem esse diálogo. Eu acho que é fundamental, e o nosso colegiado, que reúne tanto o poder público quanto a sociedade civil, eu acho que é um espaço importante de fomentar essa discussão, sobretudo nesse momento emergencial, nesse momento em que as pessoas estão passando fome, muitos trabalhadores da cultura estão sem poder pagar suas contas. Eu conheço vários, por exemplo, que tiveram que abandonar casas de aluguel, estão morando com amigos, com parentes, com familiares, e estão sobrevivendo às ajudas, dos apoios. Então, existe o recurso que ainda não está, inclusive, o Juan também já falou sobre isso, né, de como é que está hoje o processo de implementação da lei. O recurso ainda não está disponível, nos municípios mais organizados vai chegar primeiro, mas é fundamental que a gente mobilize o quanto antes. Eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível de retomar a discussão do sistema municipal de cultura, tão necessário que acaba sendo, de alguma forma, negligenciado pela maioria dos municípios. Tanto é que aqui a gente tem apenas 7 municípios dos 20 que possuem um conselho de cultura. Então, é fundamental a gente também aproveitar esse momento para retomar essa discussão e tentar implementar na maioria dos municípios onde for possível. E eu acho, Tárcio, também, você que é nascido e criado, né, aqui na Alagoinhas e na região, e conhece, eu acho, e no seu dia a dia, como gestor cultural, né, no Centro de Cultura, eu acho que a gente percebe que nós carregamos muitas frustrações, né? O campo cultural vem permanentemente, né, carregando certas frustrações, até aqueles que conseguiram algum recurso, aí sempre demora em chegar, ou tem alguma burocracia que sempre
Então, eu acho que essa lei, além de representar uma oportunidade nesse contexto, ao mesmo tempo, a gente tem esse desafio de tentar elevar um pouco a autoestima, né, das pessoas e de cada um dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, e de ser bom. É verdade que a gente tem sofrido muito embates e coisas muito negativas, é verdade que muitas vezes tinha sido prometido um recurso e que não chegou, então, toda essa frustração é válida, a gente não pode esquecer disso, e às vezes a gente pede para as pessoas se cadastrarem para fazerem, e a gente percebe um certo cansaço, uma certa dificuldade, mas a gente não quer deixar de insistir que dessa vez é uma movimentação que realmente está mudando o país, a cultura está fazendo uma transformação, essa articulação está gerando uma outra energia, e então esse é o momento para pelo menos a gente, né, o Galeano, né, sempre falava, estamos numa situação muito ruim para ser pessimistas, né? Então vamos deixar o pessimismo para tempos melhores. Então, já que a gente está numa situação que já não é boa, então vamos aproveitar as pequenas oportunidades que a gente tem para aproveitar o máximo. Então, tem a possibilidade de fazer um cadastro, é um desafio pessoal seu. Você que nunca se cadastrou, não tem um portfólio, não tem uma forma de justificar, então faça seu cadastro, porque isso você já vai ganhar com certeza, você já vai ter visibilidade estadual, nacional, vai estar todo mundo entrando nesses cadastros, todo mundo vendo. Você tem dificuldade, pode pedir ajuda, a gente vai disponibilizar, né, Andrea, os contatos, links, Facebook, todas as formas que a gente puder para contribuir. Apenas com esse compromisso de, se você recebe informação, repasse também, ajude a outra pessoa. É um trabalho bem de formiguinha que a gente tem que fazer, mas não tem outra forma, assim, embora a gente está aqui falando como palestrantes, é porque a gente tem alguma pequena experiência, mas objetivamente a gente não sabe como vai ser o futuro. O que definitivamente é que nenhum de nós sozinhos vai fazer, né? E uma outra questão que eu coloco é que essa luta nossa, né, a busca por investimento para a cultura nunca foi uma luta fácil. Então, historicamente, o Brasil ele tem um histórico de muita luta, né? E tudo que a gente conseguiu alcançar, avançar com a Lei Nacional da Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, isso foi fruto de muita luta, foi fruto das muitas conferências, das muitas que foram formadas. Então, a lei emergencial ela é mais uma vitória dessa rede, desse movimento forte, desse tecido social muito forte que se formou no âmbito da cultura, e tanto é que houve uma pressão tamanha que a lei foi aprovada quase que por unanimidade, tanto no Congresso, na Câmara, quanto no Senado. Então, nunca foi fácil para nós. Nós discutimos, que pesquisamos a política cultural, a gente sabe dos entraves, dos desafios, das idas e vindas, né? Mas a gente precisa, de fato, fortalecer isso e aproveitar esse momento para incentivar as pessoas, né? Não tem como ser diferente. Com certeza. Meninos, eu quero parabenizar vocês, que minha internet caiu e vocês mandaram bem na live. Vocês estão de parabéns. Não deixaram a peteca cair. Mas a gente já está chegando, né, bem ao final da nossa live. Quero, assim, agradecer a vocês. Acho que reforço isso bem que Tássio colocou. A nossa dificuldade, né, com a cultura, nós aqui, tantas identidades culturais que nós temos aqui no nosso território, né, Tássio? E que não tem oportunidade de dar uma visibilidade, até mesmo de manter, né? Tantas, digo aqui por Esplanada, né, no Conde, Rio Real, enfim, outros municípios. Então, eu acho que esse auxílio emergencial, ele vem, de fato, contribuir. É um valor nunca visto, é fato, é um valor nunca visto. Mas eu sei que tem muita gente que fala, mas são 3 bilhões, né, que o governo federal está colocando. Mas não foram 3 bilhões fáceis. Acho que fique bem claro isso, que tudo é um processo de uma luta gigantesca, de anos, para se repercutir, se chegar a isso, né? Porque senão fica parecendo que tudo foi bom agora, que vamos dar 3 bilhões para a cultura, que nós somos, né, os melhores, estamos aqui sensíveis à cultura. Isso não, viu? Então é importante a gente abrir os olhos, saber que isso aí é reflexo de uma luta, de uma resistência, de uma persistência, né, de pessoas como Tássio, como o Juan, que estão, né, nessa luta, né, nessa bandeira, para que realmente
chegasse a esse valor. Então, é bom deixar muito claro isso, porque às vezes a gente vê, quando a gente vê eu lembrei de Mazima agora, né? Ver o bolo tão lindo, a cereja, às vezes não quer saber como foi que foi a organização da festa, né, Tássia? E não sabe quantas, né, resistências foram feitas lá atrás. Então, assim, eu quero agradecer a Juan. Sei que assim, a minha rede está totalmente disponível. Eu já vi que vocês enviaram os links aqui. Eu estava tentando colocar aqui na live, mas acho melhor depois fazer uma publicação, né, nas nossas redes do território, na minha, para a gente dar uma amplitude nisso, Tássio. E que você possa colocar aí, Tássio, vou começar por Juan, as suas considerações aí, finais, e depois a gente passa para Tássio, e aproveito também na fala de Tássio para a gente fazer o chamamento, Tássio, daquilo que você está pensando da questão do seminário. Eu acho que a gente não pode parar só nessa live, nós precisamos aí, com a ajuda de Juan, também dar mais visibilidade, fazer com que essa informação chegue, fazer um trabalho de formiguinha. Eu, como coordenadora, acho que a gente pode tentar fazer por polo, né, para a gente atingir um número menor de municípios, talvez possa ter um rendimento maior. Enfim, eu quero dizer que também, como coordenadora que estou do território, estou à disposição para que a gente possa fortalecer e fazer com que essas informações cheguem de fato, né, aos artistas, aos trabalhadores e trabalhadoras aí da cultura. Eu, da minha parte, apenas agradecer a você, Andrea, Tárcio, pelo convite e, bom, eu estou à disposição, né? A gente está tentando fazer esse papel de disseminar as informações e para aqueles que ainda conseguiram acompanhar e talvez algumas informações são de utilidade, que, por favor, repassem essas informações, porque quanto mais pessoas estejamos informadas e conscientes, vai ser melhor o trabalho de todos e a possibilidade de que o objetivo da lei é que esse recurso chegue para as pessoas que mais precisam, seja realmente cumprido. Então, muito obrigado. Imagina. Tássio? Eu também quero agradecer, André, a você pelo convite e agradecer a Juan pelo privilégio de estar dialogando com alguém que tem tanto conhecimento acerca desse campo da cultura, né? E que está aqui entre nós. Então, vamos aproveitar ao máximo a disponibilidade dele, né? Ele é uma pessoa extremamente disponível. Mas é isso, eu quero agradecer e dizer que a gente também se coloca à disposição. O Centro de Cultura, embora esteja em Alagoinhas, ele é um equipamento territorial e desde que eu assumi a gestão, há cerca de 4 anos atrás, a gente tem tido esse desafio de fato, transformá-lo num espaço territorial. Então, aproximar cada vez mais os municípios, né, fazedores da cultura do território. E eu acho que a gente tem uma oportunidade, como eu disse, né, retomar o sistema municipal, fortalecer os conselhos que já existem, né, de fazer uma ampla mobilização, ainda que esse momento de pandemia dificulte nós estarmos mais próximos, a gente pode aproveitar daquelas ferramentas que nós temos, e eu acho que é muito interessante, Andréa, reforço, se a gente puder fazer esse seminário territorial com os municípios, porque tem muita gente com dúvidas, muitas pessoas que têm questionado, têm nos procurado, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento aí, fazer dessa laranja, desse limão melhor, uma boa limonada, e fortalecer a política cultural no nosso território. Então, muito obrigado e uma boa noite para todos. Obrigada a vocês. Muito obrigada, né, de coração. Estamos juntos aí, Tássio, Juan. Eu acho que a gente precisa, de fato, fazer algo para que as informações cheguem. O que depender da gente, a gente vai estar aqui à disposição, tá bom? A todo mundo que está assistindo a live, eu quero assim, só me despedir aqui dos meninos aqui, deixar eles um pouco escondidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eles parecem que não querem ir embora, não, viu? Deixa eu só colocar aqui, peraí. Mas diz que ao vivo é assim mesmo. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Eu quero assim, agradecer a cada um de vocês que estão aqui na live, né? Muito obrigada. Eu vi que teve muita participação, muita gente dando boa noite, né? Parabéns pela live, elogiando o Tássio, o Juan. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês. Espero que essa live tenha contribuído com você que é músico, que vive da música, que é artista, que é trabalhador, trabalhadora, né? Da cultura. E nossa rede, né? A minha rede vai estar à disposição,
Caso não ficou tão esclarecido aqui para você, manda uma mensagem no Messenger, no meu WhatsApp, no meu Instagram, nas minhas redes, que a gente vai tentar te ajudar de alguma forma, tá bom? Então, muito, muito obrigada. E eu quero dizer para vocês que sexta-feira tem novidade na nossa rede. A gente deve estar lançando amanhã um papo bem bacana, diferente e um papo, não vou dizer que é de mulher para mulher, né? Porque senão diz que dá Marisa, né? Mas, enfim, um papo bem interessante que a gente vai fazer aí também todas as sextas-feiras, tá bom? Então, um beijo e fiquem com Deus. Tchau, gente. Até a próxima live.